grande amigo, né, Sebastião Camargo, lá do Mato Grosso, mineiro que foi para lá. Sebastião, a gente tem ouvido seus programas na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, e eu sou um fiel ouvinte seu, tá? E quando você fala, como a gente faz para manipular os nossos pensamentos referente aos nossos alimentos que estamos alimentando, eu pensava assim, você é uma pessoa que tem um corpo bem franzino, e esse Sebastião deve ser uma pessoa que quer comer tão pouquinho, e eu hospedando você em minha casa, vi que você é uma pessoa que se alimenta normal, igual eu mesmo. E hoje eu sou uma pessoa barrigudo, né? Não sou gordo, mas tenho uma barriga enorme. Você não tem barriga. Eu conheço outras pessoas que alimentam, igual eu também, igual você, que são gordos. E tem pessoas que fazem regime, para de comer, né, um monte de coisa, para de comer carne, para de comer arroz, feijão, e passa a comer folha, e mesmo assim não consegue emagrecer. Aonde está o segredo, né, dessa conservação do corpo? Às vezes não é através, tem pessoas aí que, você por exemplo, eu não sei se você é uma pessoa que vai em academia, se faz academia, mas pelo que eu vejo, acho que você não frequenta nenhuma academia, porque você só vem andando. É um verdadeiro andarino? Por favor, fala para nós sobre isso. Então vamos lá. Disse-nos Jesus que não era o que entra pela boca, mas sim o que sai é que nos complica. E um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, Allan Kardec, em Obras Póstumas, na lição A Teoria da Beleza, ele diz que se mudássemos os nossos pensamentos, se eles se sutilizassem, a necessidade do corpo físico seria menos, a matéria densa, né, cada dia seria em quantidade menor, e ao mesmo tempo o nosso universo mental, emotivo, transformaria essa energia física em algo mais abrangente, no sentido de sublimação, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. Que o corpo físico vai evoluir até se transformar no universo perispiritual, porque ele até se confundir com o perispírito. E nós sabemos que quando nós usamos adequadamente a energia do alimento, no pensar, no sentir, no falar e no agir, nós transformamos quase toda a matéria que foi trazida por meio dos alimentos em algo divino que vai ser transferido através da palavra para outras pessoas, através de uma oração para incontáveis seres, através de qualquer manifestação que você queira fazer a benefício do seu semelhante. Então, quanto maior a consciência que o alimento não é um ser qualquer, é um espírito também, porque é o princípio inteligente que está vindo no estágio na nossa direção. Então, a depender do não desperdício do alimento, do aproveitamento total, do fazer o máximo com esse mínimo que foi ingerido, é o que vai fazer a diferença. Porque eu conheço pessoas que eu também fui assim, eu deixei até de comer e continuei engordando. E quando eu tomei consciência disso, com 20 dias, eu estava com 96 quilos, 20 dias após, com essa consciência, mastigando mais, com propósito de pensamentos nobres, de palavras educadas, de sentimentos mais elaborados, eu baixei para 75 quilos. E esse peso não sai. Pode aumentar 1, 2 quilos para cima, vai para baixo, às vezes fica menos de 75, mas não sai. E não tenho tempo mais de fazer exercícios físicos, porque eu aprendi a fazer o exercício com a mente. E a própria ciência já colocou 2 personagens, um correndo 10 quilômetros fisicamente, e o outro deitado numa maca, correndo mentalmente. Ambos perderam o mesmo peso, queimaram o mesmo tanto de caloria e ganharam a mesma massa e resistência muscular. Por isso, você pode ver a gente numa palestra ficar até 1h30 sem tirar o pé do chão, com o corpo sereno, resistente, ágil se for necessário e ao mesmo tempo bem saudável, alegre, por que não, feliz. Então, no nosso caso, o respeito aos alimentos é o primeiro ponto. Então, o aproveitamento total é uma maneira de respeitarmos. O não desperdício, não jogar alimento fora de espécie alguma.
E depois, o mais crucial de todos os mecanismos, fazer o máximo com a energia que foi incorporada no nosso corpo em forma de alimento. Então, cada pensamento vai queimar energia, queimar calorias, que nós falamos. Quem pensa, quem reflexiona, vamos dar um exemplo. Se você ler uma revista que traz informações grosseiras, você move 4 áreas do seu cérebro. Se você ler uma obra espírita, principalmente aquela que te convida a reflexionar profundamente, fazer várias conjecturas internas, você vai mover em média 30 áreas do seu cérebro. E isso vai um dispêndio de energia muito grande e você vai emagrecer só de estudar obras que te convide a pensar profundamente e principalmente a vivenciar o conteúdo que foi pensado. Então há muitas formas de nutrir-se, porque a própria leitura nos nutre, ela nos alimenta, os próprios relacionamentos nos alimentam. Então o contato com o semelhante no sentido de auxiliá-lo, a campanha do quilo, a confecção da sopa, a faxina numa casa espírita, qualquer coisa que se faça sem esperar troca. Porque o que nós fazemos para ganhar o dinheiro, para a nossa sustentação, a gente faz quase maquinalmente e quase por obrigação. O ideal é fazer tudo onde quer que se encontre, sem pensar no dinheiro em primeiro plano, mas pensar no bem-estar que estamos levando às pessoas e no bem-estar que estamos fazendo para a nossa própria consciência. A partir disso fica fácil emagrecer e manter o peso, que é o mais importante. Muito bem, Sebastião. Sebastião, nós sabemos que o espírito, quando está fora do corpo físico, desencarnado, ele tem uma capacidade enorme de visão, né, e de radiação. Seus pensamentos radia por todo lado, ele vê para cima, ele vê para baixo, ele vê do lado. Assim também a gente vê o médium também. Quando a pessoa está mediunizada, ele está numa sala e está vendo o que está acontecendo em outras salas. Isso é uma coisa normal, comum, com vários médiums que a gente conhece e que acontece realmente numa reunião mediúnica. Nós encarnados, qual a capacidade que o espírito tem de exercer o seu conhecimento? Quanto por cento? Vai depender do que se quer fazer com esse conhecimento. Hoje, já fomos testados por especialistas. Nós aproveitamos 89% da nossa intuição, do que vem de dentro para a vivência prática. A integração entre a personalidade e o eu interno, 100%. Então não há mais medo de morrer, de adoecer, nem de coisa alguma. Então, a depender do que eu vou fazer com o conteúdo, eu posso me desdobrar e estar em vários pontos ao mesmo tempo. Eu posso estar dando uma palestra e psicografando através de um médium que se predispõe. Eu posso falar por meio da psicofonia com outra pessoa simultaneamente, mesmo dando uma palestra, porque a consciência, quanto mais lúcida, ela é a soma de muitos. O espírito é como um sol. Então, quanto mais nobres as atitudes, quanto mais intenso essa dedicação e quanto mais amplo os benefícios que vamos levar ao nosso semelhante, mais a consciência se desdobra, se expande, e isso vai de zero ao infinito. Vai depender de cada ser e das parcerias que ele faz pelo seu próprio comportamento, no pensar, no sentir, no falar e no agir. Sebastião, eu não tive a oportunidade de conhecer essa pessoa quando estava encarnada, mas tive a oportunidade de conhecer pessoas que conviveu. Foi Alberto, na região de Campos Altos, minha terra natal, Campos Altos, Medeiros, Bambuí, Piraí, Vitortã, Pratinha. Ele divulgou a doutrina espírita em mais ou menos uns 10 municípios e fundou, na época, mais de 80 casas espíritas nesses locais. Os espíritos intuíam ele para ir em determinado lugar, em determinada fazenda, que geralmente seria nas fazendas, para abrir o culto
culto no lar. E através desse culto no lar, posterior, se transformava aquele culto numa casa espírita. E isso ele fez com muita dificuldade. Nós não vamos entrar no assunto, porque o que eu vou te dizer não tem muita coisa a ver do trabalho dele, mas do que o fato do fenômeno que ocorria com ele. Quando essas casas estavam todas organizadas, trabalhando, tudo direitinho, funcionando, as reuniões dessas casas começavam todas às 7 horas da noite. Todas as casas que ele fundou começavam às 7 horas da noite. 7h30 ele deixava o público, ia até o quarto, repousava seu corpo na cama, e seu espírito saía e ia levar mensagem em todas as casas espíritas que ele tinha fundado, através dos médios daquelas casas espíritas. A mensagem que ele dava numa casa, todas as casas recebiam. Ele encarnado. As pessoas falavam isso comigo. No início que eu entrei na doutrina, comecei na doutrina, depois a gente afastou, foi para o mundo, depois voltou de novo, como filho pródigo, né? Eu não acreditava, eu achava uma coisa assim, impossível. Eu somente acreditei porque, diante de tantas pessoas que confessaram, minha mãe, meus tios, meus familiares, do lado do meu pai, da minha mãe, muitos são fundadores de casas espíritas. Então eu fico pensando, que fenômeno é esse? Fenômeno perfeitamente normal e é o mesmo que ocorre conosco. Hoje são mais de 100 grupos em todo o mundo e o mecanismo que nós usamos para passar as informações para aqueles que se predispõem é o mesmo. Quer seja pela psicografia, pela psicofonia, só que com uma diferença básica dele, ele mandava uma mensagem padronizada para todo mundo, que é possível. E hoje, orientado por seres como eles e outros, cada um recebe a mensagem na medida exata de suas necessidades. Então as doses vão sendo homeopáticas para um, mais abrangente para outros, mas o mecanismo é o mesmo. Isso é uma aptidão natural do espírito que se propõe no trabalho com Cristo, e quanto mais nobre e grandioso o trabalho, mais a consciência se expande. Isso, como eu disse, vai do zero ao infinito. Eu, essa semana passada, achei muito interessante a pesquisa do IBGE sobre o número de espírita, Minas Gerais. Em Pratinha, que é uma das cidades onde ele fundou o espiritismo, é a cidade mais espírita de Minas. Ela tem um total de 2.800 habitantes e 1.900 habitantes são espíritas. Eu fiquei surpreso, sabe? Porque é uma pessoa que desencarnou com uma pessoa indigente. Até em homenagem a ele, meu irmão, nós fundamos uma casa espírita aqui em Belo Horizonte, né, em Vespasiano, e colocamos o nome dele, né, em homenagem ao nosso irmão Alberto Pinto da Silva. Mas aí, meu filho, nós estamos chegando ao final do nosso programa. As suas considerações finais. Nosso agradecimento a tudo e a todos os seres, não só seres como esse que transformou uma cidade com seu exemplo, e outras vão sendo transformadas, porque a palavra convence, mas só o exemplo transforma. E dizer a você, amigo ouvinte, né, que não deixe de associar ao Clube Amigo Ouvinte da Rádio Boa Nova. Você é internauta também, né? Liga lá no 0800 12 18 38 e faça o seu contato, o horário comercial, para que você venha a unir nós nessa divulgação da doutrina espírita. Um abraço a todos e até o próximo programa.
nossos queridos amigos, radiovintes do programa do Cristo Consolador e nossos internautas aí pela internet. Estamos aqui com Sebastião Camargo, né? Lá de Mato Grosso, está aqui em Minas Gerais. Sebastião, sejam bem-vindos na casa de Eurípides Bassanufo, da editora Chico Xavier. Uma alegria imensa, mais uma vez, poder participar do programa Cristo Consolador e levar aos internautas, aos radiovintes, aos teleouvintes, conforme nós costumamos dizer, o nosso carinho, a nossa gratidão, o nosso mais profundo e sincero agradecimento. Bom, Sebastião, nós estamos aqui, né, com o objetivo de falar sobre o seu trabalho, né? Esse trabalho que você já vem fazendo ele há 20 anos, o estudo, o despertar da consciência, que será o seu próximo primeiro livro, uma série de vários outros que estão vindo por aí. Esse despertar da consciência significa que há muita gente ainda que não tem uma consciência completa sobre a realidade de vida, ou você acha que todo mundo tem uma consciência de acordo com a evolução de cada um? Nós sabemos que essa consciência é de acordo com a evolução de cada um, mas o que nós vemos é que a maioria sequer tem a noção do que seja a consciência. E principalmente como essa consciência se origina, como ela se forma, como ela se manifesta, como ela evolui, como ela desperta. Por isso o projeto, a nossa contribuição com o nome O Despertar da Consciência, principalmente com o ensinamento universal dos Espíritos, saber a nossa origem, a nossa natureza, a nossa destinação, o porquê da existência do corpo físico, do corpo perispiritual, da própria mente, o mecanismo dos pensamentos, da vontade, a manifestação da inteligência e todas as facetas possíveis para facilitar a nossa vida e a interação do nosso universo com os demais para uma vida plena em todos os sentidos. Sebastião, nós estamos muito felizes porque realmente nós estamos aqui realizando o segundo programa com você pela Rádio Boa Nova, aqui pelas casas André Luiz. E nesse momento também esse programa está sendo retransmitido através da internet. Você, nosso amigo ouvinte aí, se quiser sintonizar, você vai encontrar lá no Google, né, através do nosso site, né, www.editoraschicoxavier.com.br. Você vai ouvir este programa e os outros anteriores. Mas, Sebastião, nós temos que aprender muito lidar com nossos pensamentos, né? Aonde começa primeiro o pensamento? Qual a ligação que tem o pensamento com a consciência? Primeiro, o pensamento vem da consciência ou a consciência vem do pensamento? Relembrando Allan Kardec em Obras Póstumas, ele diz que um arquiteto, quando ele vai elaborar uma obra qualquer, em primeiro lugar ele faz os traçados gerais, para depois preencher as lacunas. E ele diz, antes de falarmos do pensamento, necessário seria entender quem é que pensa. E antes de falar desse pensamento no sentido profundo, entender como ele vai se manifestar, o universo dos fluidos que vai servir de mecanismo de sustentação. Hoje nós sabemos que a consciência é o ser, o espírito imortal, e o pensamento é a manifestação dessa consciência. E quando a consciência manifesta em forma de pensamento a sua inteligência, ela vai fazer com que essa inteligência, quer seja intelectiva, emotiva ou espiritual, porque ela se divide quando alcança o campo da mente, onde ela vai ser usada e para quê? No universo tanto perispiritual, na área afetiva, quanto no universo físico,
na área intelectiva quanto no universo da nossa própria essência, no que nós chamamos na aquisição de valores imortais. Então, na concepção de Allan Kardec no Livro dos Médiuns, o pensamento expressa a consciência em forma de inteligência e não é outra coisa senão o espírito que vai encarnar em nosso corpo. Então, quando pensamos, nós estamos manifestando parte da nossa essência e de conformidade com a o nosso estágio de evolução. Vamos supor que eu queira consertar o meu corpo físico, que eu queira revitalizá-lo. Esse pensamento, essa manifestação da consciência, quando atinge o laboratório mental, eu vou moldar esta nova essência a partir da energia que está fora, que nós chamamos de fluido cósmico universal, matéria mental, princípios inteligentes, para dar forma ao meu pensamento. Porque se eu quiser revitalizar o meu corpo, eu vou transformar a essência de minha consciência somado com a substância da energia cósmica e vou construir átomos para nutrir. Se eu quiser melhorar as condições do que já existe, eu posso criar hormônios, que são os mensageiros químicos, que vão reorganizar o meu próprio universo. Então o pensamento, no sentido profundo do termo, é a própria consciência que se manifesta. No sentido prático do termo, além da consciência que se manifesta, é a substância que vai nutrir ou reorganizar o nosso próprio universo psicofísico. Sebastião, nós sabemos que os nossos pensamentos criam imagem, formas, né? E essas formas, se for continuando lamentando os pensamentos, eles continuam vivos, né? Por quanto tempo esse pensamento pode continuar, essas formas continuam tendo formações? Por quanto tempo? Antes de ler Joana de Ângeles, André Luiz e Emmanuel, eu achava que eu pensava e daqui a pouco ele evaporava. Ele desapareceu. Joana, na obra Jesus e Vida, diz que os nossos pensamentos, embora pareça ser algo volátil, quase imperceptível, eles se eternizam conosco na realidade. Então, quando nós pensamos, nós estamos expressando a nossa própria consciência, porque é parte de nós. E quando nós agregamos conteúdos, os fluidos, nessa própria essência, esta forma se torna indestrutível, porém reorganizável. Então ninguém vai conseguir deletar um pensamento, segundo Joana de Ângeles na obra Jesus e Vida. Ela diz: nem o mais remoto pensamento é possível fazer isso. Agora eu posso transformá-lo. Um novo pensamento vai reorganizar, vai encarregar-se de desintegrar a forma dos antigos e reconstruir uma nova realidade, até porque a energia não se perde. Se é a minha própria essência que se manifesta, eu posso fazer com que esses pensamentos sejam reestruturados, mas não deletados. Não adianta chegar à casa espírita e querer que alguém aplique-me um passe, me dê uma água magnetizada, alguma coisa, para que eu possa me livrar desses pensamentos perturbadores. O que nós vamos receber são conteúdos nas palestras, nos livros, nas mensagens, no atendimento fraterno, para que eu possa reorganizar o meu próprio universo. Quando alguém transfere a bioenergia para o meu universo para auxiliar-me, ele está transferindo parte da sua própria essência consciencial, o seu pensamento manifestado, para ajudar-nos a reorganizar o nosso próprio pensamento. Por isso, no sentido profundo, não se deleta um pensamento, mas modifica-se quando e como quando for necessário. Pelo que você está nos dizendo, né, Sebastião, o nosso ouvinte aí, também observando tudo, nós temos que tomar muito cuidado com o que pensamos, porque são formas que estamos criando. Estou lembrando de um acontecimento, aquele jovem que entrou no cinema em São Paulo. Ele tinha assistido um filme há 7 anos atrás, que um jovem entrou dentro do cinema e saiu atirando. E aquilo ficou na cabeça dele por 7 anos. E ele programou, planejou a fazer o que ele viu no filme. Pois realmente isso aconteceu. Esse jovem entrou no cinema em São Paulo
e atirou, tirando a vida de algumas pessoas, não me lembro se foi 4 ou 5, sei que chegou atirando, né? É o pensamento que ele teve na sua mente por 7 anos para ser concretizado. Agora, Sebastião, onde fica gravado esse pensamento? Na própria consciência. Os pensamentos mais densos no nosso subconsciente, que é aqueles que geram os automatismos para a nossa própria realidade. Os pensamentos mais abrangentes, os que não estão em pauta, estão no inconsciente, ainda por se modificar. Os mais nobres é a própria consciência em si. Então, no caso desse jovem, e relembrando a obra de Miramês, Segurança Mediúnica, na lição A Psicofonia, ele mostra que um pensamento pode incorporar um outro pensamento. No caso do jovem, foi estimulado a partir de uma cena. Quando nós vemos, nós registramos com os nossos olhos alguma imagem, o cérebro arquiva, transfere para o perispírito, que transfere para a mente, que vai transferir para a própria consciência. E se nós somamos a nossa ideia com outra ideia, como fizeram vários autores, vamos colocar médiums, elaborando filmes para a destruição das Torres Gêmeas, até que chegou o momento que elas foram destruídas. Então isso toma proporções gigantescas, porque Allan Kardec nos alertou que um pensamento bem pensado, ele atinge uma força descomunal, porque nós estamos ligados a todas as nossas vivências. Uma cópia desse pensamento é passada para todas as nossas vivências. E ao mesmo tempo Allan Kardec alerta que nós estamos ligados a todos os seres dentro de um mundo e a todos os seres de todos os mundos. Se o pensamento não for nobre, então nós estamos fazendo parcerias, e depois para desvencilharmos essas parcerias, segundo André Luiz, é muito complexo. E ele fala que na maioria das vezes nós ficamos aprisionados no próprio mecanismo do pensamento, nessas formas que criamos, nessas parcerias que fazemos. E se percebermos essa realidade na obra de Francisco Cândido Xavier, na entrevista dada ao Pinga Fogo, que deu origem a uma obra com esse nome, ele diz que a consciência de culpa gera prisões de tal forma no mecanismo da mente, e esses conflitos internos, quando nós vamos relacionar com outros seres na área afetiva, na área do trabalho, em qualquer área na sociedade como um todo, nós vemos o nosso desequilíbrio espelhado no outro e achamos que o desequilíbrio está no outro e queremos mudar a outra pessoa quando a perturbação está em nós. Na obra Fonte Viva, Emmanuel diz que normalmente amamos no outro a nós mesmos. O dia que a pessoa muda para melhor, a gente deixa de amar a pessoa porque ela deixa de ser o que nós estávamos enxergando. Sebastião, muito interessante você está trazendo para nós, mas nosso tempo está chegando ao fim, né? E daqui a pouco nós voltamos. Sebastião, nós temos ouvido os seus programas, né, através da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, e você fala muito sobre o pensamento, como nós podemos utilizar os nossos pensamentos em favor da nossa própria saúde, através da alimentação, né, através do ar que nós respiramos. Eu queria que você nos desse uma orientação até para os nossos ouvintes, né, que está aí, os nossos internautas, que agora o Cristo Consolador também está sendo retransmitido através da internet, né? Você entra lá, www.editorachicoxavier.com.br, e você vai encontrar os programas de vídeo, né?
Aí, Sebastião, explica para o nosso ouvinte. Vamos, nesse bloco, tentar trazer mais para perto, ficar mais palpável o próprio pensamento. Em primeiro plano, nós dissemos que o pensamento é a consciência que se manifesta. Então, quando esse conteúdo chega no laboratório mental, ele vai criar corpo. Como é isso? Eu tenho um pensamento, uma ideia, eu preciso dar forma a essa ideia. Quem é que vai ser usado para dar forma a essa ideia? A substância que nós chamamos de fluidos, ou a matéria mental, que o pensamento vai incorporar para que ele crie forma e vida. E esta substância que está sendo gerada a partir do desejo, das ideias, dos pensamentos, ela vai ser transformada a partir da ideia de saúde, do bem-estar, de harmonia. Em primeiro plano, uma imagem que a mente vai fotografar por meio dos centros de forças e telegrafar para o universo perispiritual na direção do corpo físico. Então, como seria isto? A cada coisa que se pensa, nós vamos manifestando essa imagem na direção das células, onde cada célula vai registrar uma cópia disso. E tanto aquilo que comemos, o ar que respiramos, a luz que chega até nós, qualquer coisa que chegue em nosso campo vibracional de fora para dentro, ou qualquer forma que expressamos de dentro para fora, vai concretizar o que foi idealizado inicialmente. Então, tanto o pensamento que nós elegemos, quanto aqueles que já foram pensados se tornar automatismos, quanto algo que alguém pode estar sugerindo para nós. Então, palavras bem conduzidas por um hábil terapeuta pode curar uma pessoa, porque ele pode transferir para o universo de quem está ouvindo parte da sua essência consciencial para sugestionar o outro a pensar, na própria saúde, por exemplo. Então, quando nós direcionamos isso na manipulação dos alimentos, além de estarmos idealizando o corpo saudável, nós estamos interferindo na estrutura do próprio alimento, com a essência do próprio pensamento. Porque quando pensamos, nós criamos átomos ou transformamos a matéria atômica a partir do pensamento. Nós podemos enriquecer os nutrientes dos alimentos, alterando a sua estrutura a partir do que estamos pensando, do que estamos sentindo, do que estamos falando naquele momento. E ao mesmo tempo, ao transferir o produto do nosso pensar, sentir e falar no ato da confecção, nós podemos alterar a estrutura física de quem vai se alimentar pela essência que fabricamos. Agora, o que você me disse em off é que eu quero aprender também. Porque alguém disse para você sarar, você precisava fazer silêncio mental. Sim. Eu quero ver quem é que consegue fazer isso. Nós recebemos essa orientação, do nosso amigo espiritual, o Ernesto. Ele falou, olha, você está diante de uma grande provação. Mas eu tenho uma forma que você possa curar dessa sua enfermidade. Eu perguntei qual que seria. Ele disse, você fazer silêncio mental. Fui embora e não me respondeu o que é silêncio mental. E eu tentei ficar sem pensar, não consegui. Não consegui ficar sem pensar. Aí eu fiquei pensando, o que é silêncio mental? E eu continuo fazendo essa pergunta. Como você é uma pessoa que estudioso do assunto, quem sabe isso é uma abertura que deu para nós, para que você possa trabalhar esse tema e nos mostrar para nós o que é silêncio mental. Com certeza, já fizemos a conexão e ele próprio irá nos responder. Então, o que ele quis dizer com silêncio mental é a educação do próprio pensamento. Porque o pensamento de lamentação, de queixas sistemáticas, de vários conteúdos que não condiz com a harmonia, ele faz um verdadeiro barulho, e se alguém pudesse ouvir o barulho, nem pensaria. E como o pensamento é contínuo, não dá para parar de pensar, como diz André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos. É uma fonte inesgotável, inestancável, e o próprio pensamento é um fluido. Então ele diz educação do pensamento. Como silenciar o pensamento? Pensar em Jesus.
eu estaria silenciando o pensamento da lamentação e fixando o meu pensamento em Jesus. Para os pensamentos anteriores seria um verdadeiro silêncio, porque eu parei de dar atenção para as lamentações, até para as calúnias alheias, para várias coisas, e agora eu silenciei para tudo isso, que nós chamamos isso também de jejum mental, e agora eu estou voltado apenas para a sintonia do Cristo. E nesse momento a imagem mental seria da saúde integral, da harmonia do corpo. Eu estou fazendo silêncio para todos os demais pensamentos e fixando os pensamentos atuais somente na harmonia, que é algo como se fosse o rio durante a noite. Por mais que durante o dia o barulho seja imenso, à noite ele silencia. Ele fica mais calmo, como se as águas estivessem dormindo. Como se fosse possível, mas ela se asserena durante a noite. Então, quando nós fixamos o pensamento na harmonia, é como se houvesse um verdadeiro silêncio, um verdadeiro jejum, no sentido de lamentação de perturbações mentais. Então, ele nos orienta dessa forma. E como começar a fazer isso? Leon Denis nos socorre. Ele diz que basta pensarmos em assuntos elevados, a sabedoria, no dever, em algo nobre, que nós vamos fazendo silêncio para os pensamentos em desarmonia e moldando a harmonia noutra frequência. Então, quando pensamos na saúde do corpo, nós criamos uma imagem de paz, de equilíbrio, de serenidade. E essa imagem vai sendo repassada a cada célula do corpo, vai acalmando todo o universo celular, o universo psíquico também na área dos sentimentos, e nós vamos construindo a nova realidade a partir de uma informação também de Joana de Ângeles, na obra Vida Feliz. A informação de Leon Denis está na obra O Problema do Ser, o Destino e da Dor. Então, na obra Vida Feliz, ela diz que as boas leituras enriquecem a mente, acalmam o coração e estimulam o progresso. Então, com as boas leituras, que são seres vivos, porque aqui na editora Chico Xavier, um dos orientadores, além de Chico, principalmente da Casa Espírita, Eurípides Barçanufo. E ele nos ensina essa realidade. Ele diz que o pensamento é um ser vivo. E as palavras também. Principalmente as palavras que estão nos livros. Quando nós lemos os livros com essa conotação, destaca do próprio livro fascículos de luz, que vai sendo incorporado às nossas mentes, aos nossos sentimentos, e nós vamos nos tornando a mensagem que nós estamos lendo. Então, várias pessoas já testificaram isso, as pessoas que puderam ter o contato com o conteúdo do livro Despertar da Consciência, porque ele foi preparado com orientação de Eurípides, de Bezerra, de Joana, de vários outros autores que acreditam que os livros são seres vivos. E mesmo se a pessoa não conseguir entender de pronto o conteúdo, ela vai sentir um bem-estar muito grande, porque as boas leituras enriquecem a mente, acalmam o coração e estimula a vasta rede de progresso e sublimação que está a serviço da consciência, como diz Emmanuel. Sebastião, se tem alguém que está com gastrite, e eles falam, você está com gastrite nervosa, né? Se ele controlar os seus pensamentos, ele pode curar sem medicar? Com certeza, mas controlar eu não diria ser a palavra ideal. Educar. Porque educar é fazer emergir do próprio ser a sua essência consciencial para acalmar aquele estado que está gerando esse nervosismo que causa a gastrite, a irritação no nosso companheiro de evolução chamado estômago. Porque o estômago ele é constituído de uma camada de proteínas. E quando nós não alimentamos adequadamente ou com os pensamentos de baixas vibrações, o estômago vai comer ele próprio. Ele vai trabalhar o movimento peristáltico e ele vai gastar a própria camada protetora e vai ficar ferido. Quando as pessoas não mastigam direito, isso também ocorre, porque ele não tem dentes, eu costumo dizer assim. E é muito delicado, então ele vai tentar trabalhar o alimento e ele se machuca porque não houve a mastigação correta. E quando a pessoa começa a mastigar mais calmamente, ela já começa a se curar. Porque ela vai comer menos, que normalmente a pessoa que tem a gastrite nervosa, ele tem muita fome e quando come tem a indigestão.
Então ele come mais calmamente, mastigando mais, pensando na harmonia do corpo. Ele vai acalmando as próprias células, o próprio estômago, e o alimento vai tendo uma orientação diferenciada, e ele vai curando-se só com o conteúdo desses pensamentos, do desejo sincero de ser calmo, de ser sereno, de ser dócil. Ele vai impregnando o próprio laboratório mental, o próprio universo psíquico, o universo físico, com essas novas imagens de um ser calmo, sereno, saudável, feliz. Sebastião, a pessoa que está saindo de um processo de obsessão, através de um esforço próprio, né? Porque realmente nós sabemos que um processo de obsessão não é fácil você sair. Qual a importância do trabalho na casa espírita para essa pessoa a continuar, né, se evoluindo e ajudando também o seu perseguidor? Vamos colocar em 3 frequências recomendadas por Miramês. Está na obra Força Soberana. Ele diz que a fé gera autoconfiança. E nós, nos estudos na casa espírita, nós vamos adquirir essa fé, porque a fé é conhecimento de causa. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a fé precisa de uma base. E a base é a compreensão perfeita daquilo em que eu devo acreditar. No caso, a compreensão do mecanismo da própria obsessão. O trabalho no bem gera serenidade. Então, o trabalho tanto na limpeza da própria casa espírita, em qualquer coisa que fizermos, tanto na casa quanto fora dela, em benefício do semelhante, isso vai gerar serenidade, porque nós vamos fazer sem esperar trocas. Nós não vamos querer recompensa, nem gratidão, nem coisa alguma. Estamos fazendo num processo de doação de amor incondicional. E o desprendimento gera amor. E nós sabemos que o amor é a essência maior. Então nós vamos ter a fé que vai nos libertar por meio das informações da ignorância. Nós vamos ter a serenidade por meio do trabalho bem direcionado. E vamos ter o amor em nós como antídoto para resgatar também o nosso próprio perseguidor. Então essas 3 frequências, essa receitinha, nos ajuda fantasticamente no processo de desobsessão. Sebastião, a pessoa que tem pouca fé, como que ela faz para adquirir, aumentar a sua fé? Você acha que o trabalho ou estudo? Eu diria as 2 coisas. Com o estudo, ela adquire o conhecimento. Com o trabalho, ela sedimenta o que foi compreendido. Porque teoria sem prática serve muito pouco. Então, o estudo, ela vai aprender a fazer o bolo. E com a prática, ela vai fazer o bolo. Porque há em nosso meio, a proposta do despertar da consciência é essa, mas um amigo diz, com outras palavras, a mesma coisa. Então, nosso irmão Moab, de São Luís do Maranhão, ele diz que tem espíritas que sabem que existem os ingredientes do bolo. Tem outros que sabem da possibilidade de fazer o bolo. E tem outros que fazem o bolo. E o propósito do despertar da consciência é mostrar que nós podemos querer, saber e fazer. O que é, para que serve e como usar. Então, o conhecimento sem prática fica apenas uma alavanca alimentada e a outra desfalcada. Então, nós vamos estudando, fortalecendo a nossa fé, que é a compreensão de causa, e ao mesmo tempo experimentando o que foi compreendido. Muito bem.